Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, do canal Micro Consertos Eletrodomésticos e Hidráulica. Galera, a gente iniciou na semana passada uma série de vídeos a respeito de grandezas elétricas. E hoje a gente vai estar dando prosseguimento a essa série. E hoje a gente vai falar sobre tensão elétrica. Então desde já, quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sino de notificação para estar por dentro aí das atualizações do canal. Beleza, pessoal? Então hoje a gente vai falar sobre tensão elétrica. Tensão elétrica, ou a diferença de potencial, é uma das principais grandezas elétricas, né? Sempre que a gente se depara com um sistema elétrico, com um circuito elétrico, um dos itens mais fundamentais, né, é a tensão. Não existe funcionamento de circuito elétrico sem tensão elétrica, sem tensão, sem corrente, sem resistência e sem potência. A tensão elétrica foi descoberta pelo físico italiano Alessandro Volta, e daí veio o termo volt. A tensão elétrica é um potencial de transmissão de energia elétrica entre pontos distintos. Para que a gente possa entender melhor esse fenômeno da tensão elétrica, a gente precisa compreender, né, que os elementos da natureza são compostos por átomos. E a gente sabe que os átomos são compostos por prótons e nêutrons e por elétrons. Então a gente tem uma imagem, né, mostrando um átomo e no núcleo desse átomo a gente tem as partículas carregadas positivamente, que são os prótons. Na figura aí são essas bolinhas verdes, e as partículas que não têm carga, que são chamadas nêutrons, que são essas bolinhas azuis. E em volta do núcleo desse átomo a gente tem os elétrons, que são as partículas carregadas negativamente. E essas partículas elas ficam orbitando em torno do núcleo. E os átomos, eles revelam pelo menos dois conceitos básicos para que a gente possa entender bem a eletricidade. E o primeiro conceito é que existem dois tipos de cargas elétricas, as cargas negativas e as cargas positivas. E a segunda é a lei da atração e repulsão. Cargas elétricas iguais tendem a se repelir e as cargas elétricas diferentes tendem a se atrair. Tem aquela famosa expressão que os opostos se atraem. Então é importante a gente entender isso logo no começo, para que faça sentido aqui o fenômeno da tensão elétrica. A carga do elétron é igual à do próton, porém com sinal contrário. Então, como eu disse, né, os elétrons ficam girando em torno do núcleo do átomo. É importante que a gente entenda, né, que os elétrons se distribuem em algumas camadas, até 7 camadas, né, que ficam em volta do núcleo do átomo. E essa camada mais externa, conforme vocês podem ver na figura à esquerda, é denominada camada de valência. E é nessa camada, pessoal, que a gente vai ter as reações químicas. Nos átomos, as cargas negativas, que são os elétrons, são atraídas, note aqui, ó, lei da atração, pelas cargas elétricas do núcleo, que são as cargas positivas. Os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, alguns próximos, outros mais distantes. Lembram das camadas que eu falei? Quanto mais distantes do núcleo, menor é a força de atração entre as cargas de sinais opostos. Quanto mais o elétron está distante ali do núcleo do átomo, menor vai ser a força de interação entre eles. Em condições normais, né, numa visualização externa, a gente vai perceber que o átomo vai parecer uma estrutura de carga neutra. Isso por quê? Porque as cargas positivas e as negativas elas vão tender a estar sempre na mesma quantidade, representando um equilíbrio. Tudo na natureza vai tender para o equilíbrio, né? E não é diferente aqui com os átomos. Então, pessoal, o fenômeno da eletricidade ele está muito ligado a esse desequilíbrio elétrico nos átomos. Quando eu desequilibro um átomo, eu estou provocando ali uma condição viável para o fluxo da eletricidade. Então é importante que a gente entenda isso para que a gente consiga absorver bem aqui esse conceito da tensão elétrica. Então, pessoal, agora que a gente deu uma relembrada aqui, né, a respeito dos átomos, a gente precisa entender também que diferentes tipos de materiais se comportam de maneira diferente em relação ao fluxo elétrico. A gente tem os materiais condutores, geralmente são os metais, né? A gente tem também os materiais isolantes, como por exemplo borracha, madeira, e os materiais semicondutores, como é o caso, por exemplo, do silício. Então vamos lá, os materiais condutores são aqueles que não oferecem resistência à passagem elétrica.
Os materiais condutores se caracterizam pelo fato de os elétrons na camada de valência estarem fracamente ligados ao átomo. A gente viu aquela figura do átomo, e a gente viu que existem camadas, até 7 camadas de elétrons que giram, que orbitam em torno do núcleo. E o que está dizendo aqui é que nos materiais condutores é ainda muito mais fácil que esses elétrons na camada de valência se desprendam desse núcleo e fiquem se movimentando livremente, Fica num fluxo desordenado, um elétron sai de um átomo, vai para o outro, e assim ele fica se movimentando, se deslocando desordenadamente no interior desse material condutor. Lembrando que a gente tem uma quantidade incontável, de átomos em cada elemento, em cada material. Por exemplo, num fio elétrico, num fio de cobre, a gente vai ter incontáveis átomos ali. Então a gente vai ter um fluxo desordenado desses elétrons livres no interior desse condutor. E é isso que possibilita o deslocamento do fluxo elétrico, tá? É justamente essa condição proporcionada por esses elétrons livres que vai permitir o fenômeno da eletricidade, beleza? Normalmente os metais possuem na sua última camada esses elétrons livres que dão ao material propriedades condutoras. E em condições normais, esses elétrons livres se deslocam aleatoriamente no interior dos materiais condutores. O fluxo ordenado acontece mediante uma força empregada, por exemplo, a tensão elétrica. E aí que começa a fazer sentido, tá vendo, pessoal? O fluxo ordenado desses elétrons é a própria corrente elétrica, que a gente vai estudar mais adiante. Através da tensão, é possível que a gente explique esse movimento das cargas e a geração da corrente elétrica, devido ao trabalho realizado pela força elétrica. E o volt, que é o termo que a gente utiliza para definir aqui a tensão elétrica, ela é justamente esse potencial de transmissão de energia por carga elétrica entre dois pontos distintos no espaço. A gente tem uma tensão oriunda ali da tomada, e a gente tem dois potenciais distintos, representados aí por esse menos e por esse mais. A gente sabe que a tensão da nossa residência é uma tensão alternada, a gente vai estar estudando mais à frente também sobre tensão contínua e tensão alternada. E a gente tem o fluxo dos elétrons, percorrendo os condutores e percorrendo também ali no interior do aparelho, no caso aí um eletrodoméstico, um liquidificador, mas poderia ser uma lâmpada, poderia ser um ferro de passar, poderia ser um chuveiro elétrico, enfim, poderia ser qualquer outro elemento, alimentado eletricamente. No caso aí do liquidificador, a gente vai estar alimentando o motor, transformando energia elétrica em energia mecânica. Uma coisa para ficar clara também, na tomada vazia, sem ligar nenhum componente, só existe tensão, tá? Não existe corrente elétrica ali na tomada. O que tem na tomada é a diferença de potencial, vamos dizer assim, é o mais e o menos, Só que a gente sabe que a energia da tomada não é como uma energia de uma bateria, tá? É uma fonte de energia alternada, tá? E só vai existir a corrente quando a gente tem um elemento que necessite do fluxo dos elétrons para o seu funcionamento. O Joule é uma unidade de trabalho realizada em caso de corrente elétrica, e o Coulomb é uma unidade de carga. Portanto, Joule por Coulomb será a unidade de diferença de potencial. Isso por quê? Porque a tensão é justamente o trabalho realizado para mover uma carga de um ponto ao outro. Ou seja, a gente tem uma força, vamos dizer assim, e a gente tem uma carga a ser deslocada. Então essa força é representada pelo Joule e essa carga é representada pelo Coulomb. Só para a gente ter uma ideia, uma comparação aí, voltando a esse conceito dos elétrons e a esse conceito do deslocamento das cargas, a gente tem aí que um Coulomb, que é uma carga unitária, vamos dizer assim, ele representa aí 6,24, algumas literaturas dizem 25, 6,25 vezes 10 elevado à 18ª potência. Isso aí é um número incrivelmente grande, não tem nem como eu descrever aqui esse número. Ou seja, em cada Coulomb a gente tem essa quantidade de elétrons. A nível atômico, em cada condutor a gente tem uma infinidade de átomos. Em cada átomo
né, desses materiais condutores, a gente vai ter esse desprendimento dos elétrons livres e a gente vai ter essa força, que é o Joule, né, responsável por impulsionar, né, através da diferença de potencial, esses elétrons livres no interior do condutor para fazer ali o seu trabalho, tá? Para fazer ali o fluxo elétrico, que a gente vai ver que é a corrente elétrica para alimentar um determinado aparelho. E a gente tem aqui também, ó, que 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Para que a gente tenha 1 ampere, a gente precisa que seja deslocada essa quantidade de elétrons aí, ó, dentro de um condutor num período de 1 segundo. Então, uma coisa assim inexplicável. O coulomb é equivalente a uma quantidade de carga transportada por uma corrente elétrica de 1 ampere durante 1 segundo. Portanto, a gente pode dizer que 1 coulomb equivale a 1 ampere. Quanto ao Joule, pessoal, eu não vou me aprofundar, porque a gente vai falar sobre o Joule mais especificamente quando a gente estiver falando sobre potência elétrica. Então, voltando aqui ao conceito, a tensão, também conhecida como DDP, pode então muito bem simplificadamente ser definida como a quantidade de energia gerada para movimentar determinada quantidade de carga elétrica. Agora começa a fazer mais sentido, né? Entre pontos com potenciais elétricos distintos. Então, para a gente finalizar, a gente vai mostrar aqui uma ilustração que vai facilitar ainda mais o nosso entendimento. A gente tem aí, ó, uma caixa d'água, tá? E essa caixa d'água, por ela estar bem cheia, né, ela está representando ali uma pressão hidrostática, né? De maneira que a gente tem muito mais pressão ali na parte superior do que na parte inferior. Logicamente, a gente tem então um maior potencial ali na parte de cima. Tanto é que em condições normais, se a gente não tiver ali uma torneira, se a gente só tiver aquele cano ali aberto, o fluxo da água vai deslocar-se facilmente, né, por esse cano, justamente por essa pressão ali, né, que é a pressão hidrostática. Então a gente pode imaginar perfeitamente bem essa caixa d'água como uma fonte de energia, né, porque em condições normais, né, só ali pela força da gravidade e pela pressão interna, a gente já teria um deslocamento de água. Então a gente já tem uma fonte ali, vamos dizer assim. Então, ó, essa pressão que eu falei com vocês, ela é como o nosso potencial elétrico. Vai haver um fluxo de água desse ponto de maior pressão para o menor. E aí justamente que se encontra, né, esse entendimento da eletricidade. A corrente elétrica, que é um fluxo de cargas, conforme fosse um fluxo dessa água aí descendo da caixa d'água, ela flui do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Graças a essa força eletromotriz, a gente tem aí também o desenho desse circuitinho com uma pilha ligada numa lâmpada. A gente tem essa tensão, que é justamente essa força que vai deslocar os elétrons numa direção ordenada para que a gente tenha o acionamento de um componente elétrico. Para a gente finalizar, a diferença de potencial elétrico, como já foi dito, é responsável por colocar essas cargas elétricas livres em movimento ordenado no meio condutor, criando então uma corrente elétrica, que vai ser justamente a próxima grandeza que a gente vai estudar. E a tensão elétrica divide-se em tensão contínua e tensão alternada. Só que isso, pessoal, é um assunto para a próxima aula. Eu vou esperar vocês na próxima aula para a gente estudar exclusivamente sobre tensão contínua e tensão alternada, beleza? Então, para você aí que lida, né, diariamente com eletricidade, mas não tem esses conceitos elementares, né, só tem a prática, não tem essas informações básicas a respeito da eletricidade, eu convido você a fazer parte desse curso, né, dessas aulas que a gente vai estar, na medida do possível, trazendo semanalmente, tá, com conteúdos assim didáticos, conteúdos bem fáceis de assimilar, tá? Tudo para que a gente possa avançar ainda mais aí no nosso conhecimento. Não se esqueça, pessoal, que o seu like ele é fundamental para a gente entender, né, se vocês estão gostando do conteúdo. Beleza, pessoal? Então a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Valeu!